Boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Está começando mais um Pop News. Vamos falar sobre o fechamento de hoje, sexta-feira, sextou, né? 8/7/2022. Vamos falar do índice do IFIX. Subiu, desceu? O que aconteceu com esse índice? Vamos falar sobre as altas e abaixas dos fundos imobiliários. E hoje eu vou fazer uma maneira diferente. Temos alguns comunicados aí do mercado, nenhum fato relevante, mas tem alguns comunicados que eu acho importante passar. Entretanto, eu vou passar para vocês somente lá na segunda-feira, tá bom? Hoje, para trazer esse clima mais leve, mais tranquilo, levando em consideração que amanhã é feriado aí pro pessoal que trabalha final de semana, vai ter um dia a mais para poder descansar. Eu vou acabar trazendo todos esses informativos para vocês na segunda-feira, tá bom? Hoje, eu gostaria que eu vou trazer um vídeo para vocês assistirem, para trazer uma certa reflexão a respeito do que está acontecendo no mercado. Eu acho que essa declaração que foi dada lá nos Estados Unidos, ela é importante para a gente entender as incertezas que estão acontecendo e como você mentalmente precisa se preparar. Lembrando que, gente, investimento é uma questão muito racional, não é emoção, tá bom? E as decisões que são tomadas, são decisões sempre tomadas pelo investidor, ok? E não existe o certo e errado, só existe o que é certo, o investimento certo para você, tá bom? Duas pessoas seguindo a mesma estratégia podem tomar decisões diferentes e é perfeitamente normal. E o mais engraçado e o mais, assim, o melhor disso tudo é que os dois vão tomar decisões diferentes, tendo o mesmo objetivo. Eles vão tomar decisões diferentes, eles vão comprar ações diferentes, um vai ter renda fixa, outro não vai ter, outro vai se expor a opções, outro não vai ter. Enfim, eles vão ter decisões diferentes e o mais legal, eles vão chegar ao mesmo objetivo lá no final, tá bom? Mas o importante é que esses dois tenham as informações. E eu quero trazer aqui um momento para a gente refletir. Ontem eu trouxe para vocês 4 manchetes falando sobre bastantes incertezas e certezas, né? Fatos que já aconteceram, então são fatos, e incertezas que a gente não sabe o que vai acontecer. Recessão nos Estados Unidos, essa guerra com a Rússia e a Ucrânia que não acaba mais, problemas de inflação na União Europeia, e eles não sobem os juros lá e estão achando que vão conseguir combater essa inflação de outras formas. O Brasil se acreditava que entraria numa recessão, mas de repente isso foi totalmente... falou assim, ó, isso não vai entrar, né? Aí tem críticas a respeito sobre pacotes, enfim, tem várias coisas acontecendo e eu gostaria de trazer essa visão, né, esse entendimento internacional para que a gente parasse para entender e tirar ter alguns entendimentos, né? O vídeo é super curto, 3 minutos, tá bom? Então não vai tomar muito o seu tempo e justamente porque eu quero dar para vocês aí esse alívio, né? Toda semana a gente vai falando sobre notícias, isso acaba meio que esgotando a nossa mente. E eu, como investidor, também entendo que nem todo mundo tá aqui, sabe, com a mente saudável para toda hora, sabe, ficar recebendo informações. A gente precisa de um alívio. Então hoje eu venho nessa sexta-feira, véspera de feriado, dar um pouco desse refrigério, tá bom? As notícias e o vídeo que eu vou trazer para vocês não é nada alarmante, mas é algo que a gente pensa e vai refletindo. E lá na segunda-feira, se houver necessidade, você toma uma decisão, tá bom? Mas sem perdermos o foco aqui, vamos falar sobre o IFIX. E o IFIX hoje... galerinha, depois de 2 vezes subindo, 2 dias consecutivos subindo, hoje teve uma levíssima queda, levíssima. Caiu 0,02%, pouquíssimo, né? Mas até que é se esperar essas subidas e essas descidas menores, né? O que a gente mais olha e deseja no índice do IFIX é constância. Quanto mais dias ele sobe, é melhor, não importa o tamanho, mas a quantidade consecutiva, porque nós sabemos que o IFIX ele sobe e desce em quantidades muito pequenas. Bom, de qualquer forma, a carteira teórica fechou em R$ 2.792,01, como você já está vendo aí na telinha, ok? Bom, vamos para as maiores altas? Você também já está acompanhando aí? Vamos lá. Primeiro lugar ficou o BLMR11, alta de 1,99%, quase 2% aí. Seguido do FIB11, com alta de 1,84%.
Terceiro lugar ficou com HSML 11, alta de 1,75%. E lá na última posição, o SARI 11, 0,95%. Nas maiores baixas do IFIX ficaram o HTCR 11, queda de 2,16%, seguido do FEXC 11, perdão, com queda de 2%, seguido do RBRP 11, queda de 1,90%, e lá na última posição o BTCR 11 com 1,78%. As quedas foram muito mais expressivas, né, que as altas. Isso deve estar um motivo aí também, porque tivemos uma queda hoje no índice do IFIX. Antes de nós irmos para o vídeo, eu gostaria de falar para vocês a respeito fazer um breve comentário a respeito do que está acontecendo aí, sobre o que pode acontecer, melhor dizendo, com os fundos de papéis. Nós estamos aí com um projeto chamado Kamikaze aí pela imprensa a respeito sobre a queda aí da inflação, ou seja, vai ter uma deflação no mês de julho e agosto, provavelmente também, a respeito sobre a diminuição do ICMS, tá bom? Isso vai fazer com que a inflação caia, então nós vamos ter uma deflação, né? Inflação sobe, deflação desce. E aí, muitas pessoas estão preocupadas sobre os seus rendimentos nos fundos de papéis, porque eles estão atrelados ao quê? Ao IPCA, ou seja, a inflação. Então, se a inflação cair, isso quer dizer que lá daqui a julho, agosto, setembro, outubro, lá para outubro, os rendimentos vão cair, entendeu? Vão começar a cair. Então, se um fundo, um exemplo, pagava R$1, é provável que ele pague 90 centavos ou algo próximo disso, tá bom? Ou até menos. Isso vai depender dos CRIs que os fundos imobiliários de papéis estão atrelados. O que eu gostaria de dizer para vocês? Gente, volto a dizer, quem compra fundo de papéis pensando somente em dividend yield, isso na verdade qualquer investimento, tirando renda fixa, galera, toda renda variável, o último critério que vocês têm que olhar é o dividend yield, ou seja, o retorno. Você precisa olhar para saber se a empresa é boa, se o fundo imobiliário, no caso, é bom, se ele tem bons ativos, se ele está bem diversificado. Você tem que olhar a questão do patrimônio, a boa gestora, você tem que olhar a qualidade do fundo. Você tem um monte de fundo aí pagando. Tem um fundo lá de Macaé, eu não me lembro agora o ticker dele, mas tem um fundo com um prédio lá em Macaé. A Petrobras era a que alugava o prédio inteiro. E aí veio uma crise com o petróleo, antes de aumentar os valores e tudo mais, veio uma crise, acabou o prédio, simplesmente, a Petrobras simplesmente falou pro prédio, ó, não vou ficar mais aqui, tô indo embora. E aí, um monte de gente comprando ainda, porque eles estavam pagando o quê? A multa rescisória. E aí eles estavam com um monte de gente comprando, pagando ágio do fundo, não sei o que, chegou lá de repente, bum! Caiu e muita gente perdeu aí 50% tranquilo do seu dinheiro. E o fundo até agora não se recuperou. Então, gente, olhar para o dividend yield, né, é muito arriscado. Esse fundo estava pagando muito alto o dividend yield, entendeu? Estava pagando muito alto. E a galera só olhava isso. E aí perdeu 50% do seu dinheiro investido. Então tomem cuidado, não compre fundo de papéis só olhando o dinheiro. Olhe os CRIs, vê se estão muito atrelados a muitas empresas de alto risco. Olhem para os riscos, prestem atenção, senão vocês vão pagar alto a respeito, tá bom? Bom, era isso que eu queria fazer o comentário. Vamos para o vídeo. The sanctions war has failed. The entire financial might of the Western world was unleashed against Russia. The Biden administration swore that the Russian ruble would be crushed into dust. They boasted of destroying the Russian economy and inspiring a revolution. They would create such hardships that Russia would revolt and overthrow their president. But today, the ruble is stronger than before the war. This year, it has been the strongest of all currencies. Russian inflation peaked around 15%,
and is expected to subside. But as their inflation tops out, Europe's and America's has just begun skyrocketing dangerously. Even this morning, the price of Bitcoin dropped 5,000 points in just overnight. The stock market is becoming extremely erratic and rocky. Biden's attempt to strangle Russian trade has failed. Far from blocking their trade with other nations, The Economist reports that Russia is generating a record trade surplus with $1 billion a day flowing in from oil and gas. Russia's $250 billion trade surplus more than doubled its surplus in the year before the war. Despite sanctions, Russia has forged stronger ties with China, India, South Africa, Iran, Brazil, Saudi Arabia, all of which continue trading at enhanced levels with Russia. Important countries in the global south are refusing to obey Washington's order to impose sanctions. Independent countries fear the U.S., but they resent being told who they may and may not trade with. Dictating sanction policy to sovereign nations is diminishing the world's respect for America. From the outset of the war, Russians have never experienced shortages of food, housing, heating, fuel, or gasoline. Anyone who expects Russians to crack from the loss of Gucci purchase or Big Mac hamburgers do not understand the Russian psyche. Hopes of ousting President Putin have died. On March 1st, British Prime Minister Boris Johnson predicted that sanctions would bring down the Putin regime. Since then, Boris Johnson has nearly been ousted himself in a parliamentary vote of no confidence. At the same time, President Putin's popularity rose to 83%, which is greater than any of his Western counterparts. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, né? Ali, da minha opinião, temos várias declarações muito sérias, declarações que deixam incertezas. Hoje nós vemos várias manchetes nos jornais de economia falando sobre essas incertezas, sabe? Ações que seriam tomadas, vários países tomaram ações contra a Rússia, parece que nada surtiu efeito, sabe? Empresas saíram da Rússia, nada surtiu efeito. Algumas declarações no próprio vídeo me chamam muita atenção, como a popularidade de Putin, que subiu para 83%. Eu particularmente não acredito que seja nessa proporção e também não acredito que tenha subido, eu não sei. O problema da Rússia, né, como outros países muito ditatoriais, é que as informações, não sei se você consegue confiar nas informações que são passadas pelo governo, sabe? Você olhar para as informações que são passadas pelos Estados Unidos, você tem muita confiança ali naqueles órgãos que estão passando, mas e os órgãos de um país ditatorial? Como que você faz? Né? Tem gente que investe na China, eu tenho uma grande dificuldade de fazer investimentos com eles, por quê? Como a gente vai acreditar num país que mente descaradamente sobre a pandemia, algo tão sério? Como você vai acreditar num governo da China que qualquer pessoa bilionário lá que fala mal do governo, eles somem por 3 meses? Somem. Se ele aparecer morto é porque se suicidou. E se não, ele volta falando muitíssimo bem do governo, que o governo é excelente, é maravilhoso. Então, assim, tem umas coisas muito estranhas no governo. Faz lockdowns, assim, irrestritos, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que estamos num tempo de muitas incertezas, onde o que era muito claro parece que agora está meio turvo, está meio estranho. E nesse momento, acho que é um momento, pelo menos nas minhas decisões, referente aos investimentos, são decisões que eu
ou eu sigo minha estratégia que já estava antes definida, continuo fazendo meus aportes, ou eu deixo esse dinheiro em caixa de reserva de oportunidade. Eu estou basicamente fazendo isso. Dependendo se o meu investimento exterior, eu analiso, ou eu deixo, continuo fazendo meus aportes, ou eu deixo em caixa. E no Brasil eu também faço a mesma coisa, tá bom? Eu tô falando das minhas decisões e de como eu tô lidando. Eu não tô dizendo nada especificamente, porque essa é uma decisão que você precisa fazer e tomar a respeito, tá bom? Mas basicamente eu tô fazendo isso porque estamos num momento de incerteza e investidores gostam de certeza, previsibilidade. São essas situações, tá bom? Que vão trazer mais retorno para você. Se você jogar dinheiro de maneira indiscriminada, sem uma estratégia clara, você pode ter sérios problemas, tá bom? Então, por isso é importante estudar, por isso é importante acompanhar aqui o canal para ver as notícias, ver mais ou menos o que está acontecendo, porque eu sempre vou trazendo todas as informações que eu trago aqui para vocês. São informações a respeito de jornais, são de abertura de mercados, de várias revistas, lives, enfim. É um conjunto de informações que eu venho aqui, estudo e trago para vocês no fechamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um pouco mais tranquilo. Eu sei que é algo de incerteza, a gente acaba ficando meio apreensivo, mas é algo que a gente precisa digerir com o tempo, né? Não é aquela informação que eu trago para vocês que é isso, ponto. Vamos embora. É uma informação que a gente precisa digerir, meditar a respeito sobre nossas estratégias e ações nas suas próprias carteiras, tá bom? Meu nome é Bruno Silva. Pessoal, deixa o like, compartilha, deixa suas dúvidas aqui, que eu vou esclarecendo e ajudando vocês da melhor maneira, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.